Especial, nós temos a Santa Ceia, glória a Deus, até que Ele venha, até que Jesus venha, vamos celebrar, vamos cear até que Ele venha, em memória dEle, há um memorial diante do Senhor, amém? Então hoje é um culto especial, nós estamos fazendo uma ceia de amor. O que é uma ceia de amor? Depois a gente vai ter um jantar ali, não saiam sem ter o jantar, não ouvi um aleluia, nem um glória a Deus, na minha época eu gritava logo, aleluia. Então nós vamos ter um jantar ali, vamos comer ali, vai ter umas festas. E esse momento é o momento de você ter comunhão, de você conversar com as pessoas, de você se relacionar, entender um pouco mais do coração de Deus, do coração dos irmãos, amém? Então tudo é para promover esse ambiente de comunhão, amém? Isso é uma ceia do amor, nós chamamos de ceia do amor, aleluia. Quero falar sobre primícias, rapidamente. O que são primícias, irmãos? Nós somos uma igreja aliançada com o Mevan, com o Ministério Mevan, e nós temos uma pegada em relação a buscar o Senhor, além da virada, do culto da virada, buscar ao Senhor 7 dias, amém? Os primeiros 7 dias do ano, a gente dedica à oração, à proclamação, à intercessão, a ouvir o Senhor. Nesse tempo, irmão, é tempo de você jejuar. Antigamente, irmãos, nada contra, tá? Quem faz isso. Antigamente a gente chegava com uma lista diante de Deus e dizia: Deus, esse é o meu plano, esse é o meu projeto, amém? Quem tem projeto, coloque diante de Deus. Mas irmãos, nós estamos chegando diante do Senhor com uma lista em branco, com uma página em branco, e dizendo: Senhor, escreve aqui a tua agenda do céu para esse 2022, o que o Senhor quer para nós, o que o Senhor quer para essa igreja, o que o Senhor quer movimentar na nossa vida. Nós temos que tocar muitos lugares, e principalmente a nossa vida tem que ser tocada pelo Senhor. Então nesse período nós vamos fazer o quê? Nós vamos buscar a presença de Deus. Vai acontecer a partir das 6 horas da tarde. Tem irmãos que trabalham, não podem estar aqui a partir das 6 horas. Então por isso que eu falo, a partir das 6 horas da tarde, vai haver vários tempos de oração, de busca de oração e de palavra. Proclamação, né? A gente vai estar tocando, a gente vai estar louvando, vai estar adorando e também vai estar buscando ao Senhor. Irmãos, na última primícia que nós tivemos, nós registramos várias coisas, amém? Está aí o Francivan que gosta de registrar as coisas. Nós registramos várias coisas, várias palavras proféticas, várias palavras de movimentação de Deus que nós pedimos ao Senhor, irmãos, se cumpriram, amém? Eu tenho lá no meu guarda-roupa, pregado no meu guarda-roupa, né, amor? Pregado no meu guarda-roupa, algumas palavras que foram liberadas aqui nas primícias e que se cumpriram, amém? Se cumpriram nas nossas vidas, se cumpriram nessa igreja, nessa movimentação. Isso é belo, irmãos, porque nós temos que ouvir os céus, nós precisamos aprender a ouvir os céus. A palavra fala em Apocalipse, né? Ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, vamos aprender a ouvir o Senhor, aquietar o nosso coração e a pedir direção de Deus. Essa direção virá sobre essa congregação, mas virá também sobre a sua vida, irmão. Você deve pedir direção para Deus sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua empresa, sobre várias outras coisas. Mas o que é mais importante de tudo isso é o projeto de Deus, é o plano de Deus. Então, nesses dias, nós vamos ouvir o Senhor. Amém? Nós vamos nos aquietar diante de Deus e vamos ouvir o Senhor. Então, a igreja está convocada todos os dias, estar aqui em oração, vai ser de 6 horas da tarde até as 10 horas da noite. Amém? Todos os dias, nessa pegada de busca diante do Senhor durante 7 dias. Nesse período, nós teremos tempos de jejuns e tempo de oração. Geralmente, eu virei 6 horas da manhã para cá, eu virei, quem quiser vir, vai estar aberto, eu virei meio-dia e virei 3 horas da tarde. Geralmente, eu vou dar um turno de 3 turnos aqui de busca diante do Senhor. Amém? Quem que tiver disponibilidade de vir para cá buscar, então venha nesses horários. E vamos buscar em oração, em jejum. Irmão, será coisa tremenda. Aleluia? Temos muita coisa para agradecer, não temos? Primeiramente, nós estamos vivos, irmãos. Diante de uma pandemia, diante de uma situação que mexeu com o mundo, nós estamos vivos. Nós temos muita coisa para agradecer diante de Deus. Mas o que é mais importante é que nós somos o exército de Deus. Nós somos a noiva de Jesus, mas também nós somos um exército. E nós temos que saquear o inferno, irmão. Pregar o evangelho, levar a palavra de Deus, libertar vidas, trazer salvação e vida eterna para as pessoas, fazer com que elas conheçam a Deus. Então esse ministério, essa casa ministerial, ela tem que tocar esses ambientes que Deus quer se movimentar. E eu creio, irmãos, eu creio que coisas extraordinárias irão acontecer, amém?
e já estão acontecendo através da sua vida, da sua casa, amém? Então vamos orar aqui pela pastora Regina, estenda a sua mão para cá, amém? Glória a Deus. Deus, nós colocamos a pastora Regina nas tuas mãos, Senhor, movimenta os lábios dela segundo os teus lábios, movimenta o coração dela segundo o teu coração, Senhor, tu és aquele que tem a chave que abre por dentro, a chave da palavra eterna. Diz a Bíblia que tu és o verbo da vida, e que nessa noite o verbo da vida possa falar através dela. Nós liberamos aqui, Senhor, uma unção do alto sobre ela, aquela unção que quebra todo jugo, Senhor. Se alguém nessa noite está entrando em um processo, ou veio de um processo de um cativeiro aqui, que essa palavra, Senhor, traga libertação nessa noite, que essa palavra traga cura e restauração, que essa palavra, Senhor, traga direcionamento, Senhor. Fala, Jesus, fala através da tua serva. Nós trazemos proteção sobre ela, em nome de Jesus, sobre a casa, sobre a família, sobre nós, Senhor. Nós também liberamos uma quietude plena aqui, Senhor. Todas as movimentações, que não sejam as movimentações do céu, que não sejam as movimentações do Espírito Santo. Nós trazemos uma proibição nessa noite, em nome de Jesus, e nós liberamos só a presença de Deus, através da vida dela, em nome de Jesus, amém, aleluia. Amém, glória a Deus. Queridos, estou um pouco rouca, mas eu louvo a Jesus pela graça, né, de estar aqui com vocês. Amém? Vocês estão todos bem? Está todo mundo feliz? Amém. Fica à vontade, relaxa. Depois nós vamos ter janta, tá bom? Então não tenha pressa. Vamos ter ceia, vamos ter uma janta abençoada aqui. E eu estou muito feliz e muito grata a Jesus, porque a gente tem fechado esse ano com muita gratidão, irmãos, no coração. E ontem nós tivemos aqui a nossa última reunião de mulheres, fizemos uma mesa posta, e foi muito bom, não foi? Quem esteve aqui, foi maravilhoso, teve amigo oculto, né, amigo secreto, e principalmente o compartilhar de cada irmã nos encorajou, né? A gente pôde ver a movimentação do Senhor na vida de cada uma, apesar das lutas. E algumas diziam: minha amiga, eu não conheço bem, porque são irmãs que vieram caminhar esse ano, né? E é interessante aquilo que o Senhor faz. E a gente está muito contente por cada uma de vocês, cada uma criança. Hoje o Wanderson trouxe o irmão dele, né? Está aqui. Wanderson trouxe o Everton. O Everton, né? O Everton. Amém. Glória a Deus. E mais uma vez, nós abraçamos esses irmãos aqui com a paternidade do Pai, amém? Os pais dele não estão aqui, mas existem pais aqui espiritual para abraçar essas crianças que estão aqui, amém? Deus é Deus dos órfãos, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, essa placa que carregamos, ela não está aí por acaso, não é uma placa, isso é uma realidade. Casa de paternidade. Como eu estava falando ontem, a gente estava aqui, o Espírito Santo aqui no nosso meio, muita alegria, e uma das coisas que me chamou a atenção quando as irmãs estavam falando aqui na frente era assim: a minha amiga, o meu amigo é assim, meu amigo, minha amiga é assim. E uma das coisas que me chamou a atenção é a pessoa dizer assim: a minha amiga, ela é branda. A minha amiga, ela é mansa. A minha amiga é assim. E aí a gente já ia dizendo: ixi, já excluiu dessa lista. Já me excluiu dessa lista. A minha amiga, ela é refinada, ela é elegante. Aí eu, já me tirou dessa lista. Então, eu fiquei pensando nisso, sabe, irmãos? E hoje, quando eu estava conversando com o Espírito Santo e o Senhor comunicando muitas coisas no meu coração, eu estava dizendo: Senhor, há
há uma expectativa do Senhor na nossa vida, queridos, por uma mudança, por uma transformação. Você entende isso? Você entende isso? E quando a gente chega ao final do ano, a gente tem uma tendência a fazer um balanço. Só eu, não é porque eu sou a contadora, mas eu acredito que cada um de nós faz um balanço, não faz, da sua vida? O que foi que a gente avançou? O que foi que a gente deixou a desejar? O que foi que a gente não conseguiu sair do lugar? Não existe isso? Como disse a Raquel, o meu projeto de vida para esse ano era ficar rica. E ela foi muito sincera, né? Ela não ficou rica financeira, mas ficou rica de graça. Muita coisa linda, maravilhosa aconteceu na vida dela. E é dentro dessa conversa, queridos, que eu queria trazer para vocês um entendimento nessa noite sobre algo que o Senhor tem ministrado no meu coração. E eu peço a ajuda do Espírito Santo para que eu consiga transmitir para você aquilo que Ele tem colocado dentro de mim. Querido, eu não sei você, mas eu estou esperando um grande avivamento sobre a terra. O último avivamento que vai vir sobre a igreja. Eu vivi um avivamento em 1990. Eu mergulhei, Samuel, mergulhamos em um avivamento muito grande, onde nós nos tornamos loucos por Jesus e nós fomos marcados por Jesus desde aquela época. Um avivamento que estava vindo sobre a terra. E quando eu cheguei no Mevan, ali em Belém, no CEMEG, ano passado, eu fui entrando naquele lugar, o mesmo Espírito que nos tomou em 1988, 89, 90, compartilhou comigo, Regina, esse é o ambiente profético que eu vou estar inserindo vocês, que vai vir um avivamento. Você sabe que testificou no meu espírito, e eu só chorava. Eu digo, Espírito Santo, eu tô muito feliz de o Senhor estar nos chamando de novo para esse avivamento que está vindo sobre a terra. Testificou no meu coração. E então, irmãos, a gente carrega essa verdade, a gente carrega esse sentimento com muita responsabilidade no nosso coração. E a gente não fala isso para enaltecer ninguém. A gente fala isso com muito temor e tremor, porque nós sabemos o que Deus está trazendo sobre seus filhos, sobre a sua igreja, amém? Então, nós dizemos assim, nosso coração nesses 30 anos, irmãos, é dizendo, Senhor, não nos deixa de fora daquilo que o Senhor está trazendo. Nós também queremos ser participantes, Senhor, disso que o Senhor falou que viria nos últimos dias. Não nos deixa ficar de fora. Nós queremos fazer parte disso, amém, igreja? Amém? Por isso a gente esmurra o nosso corpo, por isso a gente reduz o nosso corpo à servidão, porque nós acreditamos nisso que o Senhor está trazendo. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus 5. O Senhor comunicou comigo esse tempo, muita coisa sobre derramamento do Espírito, sobre enchimento, sobre revestimento, me levou para os profetas menores, me levou para os profetas maiores, me levou ali para Isaías e Jeremias, me levou para profetas menores, para Joel, me deu uma palavra tremenda em Malaquias. Eu queria compartilhar isso lá no retiro, mas não deu tempo, não deu oportunidade, e não era talvez para aquele momento. E a gente quer muito, muito, muito ser cheio de poder, a gente quer muito, muito, muito ser revestido. Nós queremos chegar nas ruas, impactar, ver as pessoas entregando a vida para Jesus. Nós queremos se impactar para Opebas, impactar essa região, entrar em Canaã dos Carajás, entrar em Eldorado, entrar em Marabá. Nós queremos, sim, toda essa região sul do Pará seja tomada pelo poder do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui acreditando numa palavra. Amém? Quando o Senhor chamou Samuel lá em Belém, levou ele para dentro do banheiro, funcionário dos Correios, e falou para ele, Samuel, eu vou te tirar de Belém dentro de 15 dias, e você vai para o sul do Pará. Quando foi esse ano, irmãos, o meu coração se encheu de perguntas para Jesus. É isso mesmo, Senhor? É isso mesmo? Porque a gente não estava conseguindo ver muita coisa. E eu fui para esse retiro de pastores lá em Belém, e numa palavra que um pastor de Ji-Paraná, pastor Jairo, pregou, ele pregando, ele disse, ele contou o testemunho do Samuel, ele deu a palavra, ele falou sobre você sair diante de uma palavra que Deus te fala. E ele citou Samuel, não foi, Maurício? Ele citou lá a experiência de Samuel, e aí o Espírito Santo veio e falou para mim, está vendo, Regina? Quem anda debaixo de uma palavra em mim,
minha está andando em minha obediência, e eu estou cuidando de tudo. Então, descansa seu coração, que é debaixo de uma palavra. Se eu falei, se vocês estão obedecendo, pode ficar tranquilo. E eu fui quebrada ali dos meus conceitos e preconceitos, dizendo amém, Senhor, eu descanso, porque eu sei que o Senhor é Deus sobre toda a terra e é Deus sobre nossa casa, irmãos. Porque muitas vezes, ainda que a gente ande sobre uma palavra, na hora que as coisas apertam, como foi com Abraão, como foi com Isaac, o que foi que eles fizeram? Eles saíram do propósito e desceram para o Egito, não foi? E aí o Senhor falou, eu não mandei vocês virem para o Egito, volta. Então, às vezes a gente quer fazer coisas que o Senhor não mandou a gente fazer, mas louvado seja Deus. Então, o que hoje, irmãos, a gente precisa ter entendimento para que esse revestimento venha sobre nós? Vamos lá, em Mateus 5. Eu vou tentar ser breve, até porque minha voz também pode ir embora. Mateus 5, abra sua Bíblia. O meu coração aqui, irmão, não é te trazer uma mensagem, mas é um entendimento. Um entendimento para que a gente caminhe em algo que o Senhor quer nos comunicar hoje, amém? A gente tem falado de fundamentos, querido, a gente tem falado da gente voltar à base, né? Porque está tendo muita heresia. As pessoas estão ouvindo hoje, muitas pessoas, são muitas vozes, cada um quer comunicar. Você abre o seu Instagram, tem uns 200 pastores, mestres, coachings, todo mundo falando sobre qualquer coisa. Até os meninos, tem menino ali de 18, 19 anos se tornando, dando uma de mestre, falando sobre dízimo, falando sobre a ortodoxia da igreja e se levantando como se fossem grandes instrutores. E tem gente que escuta, irmão, vai atrás. Aquele menino não sabe muita coisa de Bíblia, mas aí teve um entendimento e aí começa a falar coisas e as pessoas estão indo atrás. Quando você vê, tem milhões seguindo uma pessoa que não tem um entendimento correto das Escrituras. Então, hoje, nós precisamos, mais do que nunca, nos tornar igual os irmãos bereanos, que eles examinavam na Bíblia se tinha realmente a ver a palavra. Amém? E é por isso, irmão, que nós não podemos negligenciar a nossa Bíblia. Nós precisamos andar com isso de manhã, de tarde, de noite, inculcar na cabeça dos nossos filhos, inculcar na cabeça de cada um, das mães, dos filhos, das esposas e dos jovens. Irmãos, nós precisamos muito da palavra. Amém? Então, eu quero te dizer que tem muita gente falando, mas eu quero te falar de um pregador de todos os tempos, o maior pregador de todos os tempos. Eu acho que se eu for perguntar aqui, dizer qual é o teu pregador preferido, muitos vão falar nomes, né? Gosto muito, vamos lá, Ângelo Basso, Carol Basso, Luciano Subirá, quem mais? Uns gostam do Bilbo, né? Como é? Bilbo. Uns gostam de... Não tem problema, irmão, não tem problema, eu não estou criticando ninguém, quero que você filtre, tá? Mas nós temos pregadores que a gente gosta de ouvir, tem aqueles que a gente não ouve, né? Mas nós temos pessoas que transmitem coisas boas, temos de internet, estou falando. Aqui nós temos nosso pastor, que tem nos ensinado muitas verdades, tem muitos irmãos que compartilham a palavra. E graças a Deus pelos profetas, graças a Deus por todos os pregadores que falam a verdade, que falam por Jesus. Mas eu quero falar para você do maior dos pregadores, e ele está aqui, é Jesus. Amém? Ele é a palavra encarnada. Então, eu quero te convidar para a gente voltar para a Bíblia, para a gente ouvir esse pregador. Então, hoje à noite, a gente vai ouvir esse pregador aqui, que é o maior pregador de todos os tempos, que é Jesus. Então, bora ouvir o que ele fala. Mateus 5, 1. Ele disse assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. E seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, por que Jesus não começou dizendo: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus? Porque todos nós, irmãos, estávamos ferrados se ele começasse por limpo de coração. Nenhum de nós conseguiria.
Eu olho para vocês e vejo quem está me olhando, quem está prestando atenção, quem está no celular, quem está distraído, quem está conversando. Eu consigo ler vocês pelo rosto, né? Às vezes a gente consegue ler quem está cansado, quem está triste, né? Mas Jesus, ele olha para dentro, ele olha agora o seu coração. Ele sabe como está o seu coração, ele consegue ler você por dentro. Então, ele começa dizendo, bem-aventurado quem? Os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, irmãos, essa bem-aventurança, ela é a base, tá? Ela é o alicerce para todas as outras bem-aventuranças que vêm depois. Porque é isso que eu quero compartilhar um pouco com você. Porque ele começou com pobres em espírito. Mas vamos pegar uma mentalidade de reino, tá bom? Eu não estou falando aqui pobreza financeira. Ele não está falando aqui em nenhum momento a questão financeira, porque a gente corre logo para isso, né? A questão da pobreza financeira. Não é essa questão financeira, desliga isso. E também ele não está dizendo, porque eu sou um pobre de fé, tenho tão pouca fé, eu também sou um pobre de boas obras. Ele não está incentivando você a ser um pobre dessas ações aqui, tá bom? Não é isso. Mas ele está dizendo, bem-aventurado aqueles que vão seguir esse caminho que eu vou mostrar agora, de uma verdade profunda e duradoura. E aí, ele começa dizendo, bem-aventurados. Quem sabe o que significa bem-aventurados? Felizes, né? Tá. Então, você já ganhou uma realidade aqui, que o Senhor não nos criou para a gente ser infeliz. Tá bom? Esse negócio de que a vida do crente é só de aflição, só de luta, só de tristeza, só de angústia, pode riscar. Tá bom? Porque ele falou que nós seremos o quê? Felizes. Amém? E aí, onde é que está, irmãos, a nossa felicidade? Qual é a razão da nossa felicidade? Onde é que ela está? No dinheiro? No sucesso? Na fama? Nas conquistas? Nos aplausos? Onde é que nós vamos encontrar? Eu quero te convidar rapidinho para abrir aqui Eclesiastes 2 e citar um exemplo de um homem que ele fez uma jornada atrás dessa felicidade, bem rápido. Porque muitas vezes, como eu falei, a gente faz um balanço da nossa vida e a gente chegou ao final do ano sem dinheiro e a gente está triste, porque não comprou uma roupa nova, porque isso, porque aquilo, né? Eu sei que aqui não tem ninguém assim, não. Mas a gente escuta, assim, aí por fora, o pessoal um pouco angustiado, triste, porque não deu certo em algumas coisas. E nós estamos com essa palavra aí, bem-aventurado. Eclesiastes 2. Então, tem uma pessoa aqui que fez uma jornada. E eu quero que você veja como tem tudo a ver com hoje, com o dia a dia, né? E a jornada do Salomão. Então, o que foi que ele disse, irmãos? Ele disse assim, olha, eu tentei encontrar essa bem-aventurança, essa felicidade em algumas coisas, e a minha jornada foi essa. A primeira jornada que eu fiz foi onde, queridos? No álcool. Versículo 3. Eu disse a mim mesmo, começando aqui, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rio é loucura e a alegria de nada vale. Decidi, aqui começa a jornada dele, eu decidi entregar-me ao vinho. Então, ele começou essa jornada achando que no álcool, no vinho, ele ia ter alegria. E aí ele vai dizendo que não deu certo. Aí ele vai dizendo, né, eu me lancei em grandes projetos, construí plantas, plantei vinho, tal, comprei escravo, e vai lá no 8, ajuntei para mim
prata e ouro, tesouro de reis e províncias, servi-me de cantores e cantoras. Aqui, ó, riquezas, ouro e prata, também não resolveu. E aí ele continuou essa jornada e ele disse, também um harém de delícia dos homens. Quais são as delícias dos homens? As mulheres, irmãos. Me servi aqui das delícias dos homens, aventuras com mulheres, prazeres. Ele tinha mais de 1000 mulheres, sonho de consumo de alguns. E ele teve, mas ele disse que também, ó, não preencheu. E aí, que mais? Ele continuou a jornada dele. Aí ele foi, me tornei a pessoa mais famosa e poderosa. Eu estava falando para as irmãs que eu deixo de seguir algumas pessoas na internet, porque no final bota assim, curte, compartilha, deixa o seu like. Aí eu vou lá e digo, é necessário isso? Porque a gente quer pregar o evangelho, quer ou não? A gente quer colocar, a papai está lá no YouTube, está ali, eu escuto muito as mensagens, nós temos um registro, e isso está sendo gravado, é? Oh, Jesus. E aí a gente está ali e tal, mas o que a gente quer com isso? A gente quer levar o nome de Jesus ou quer que eu apareça? Quer que eu me torne uma blogueira? Curte, compartilha, papá. Então, às vezes, irmãos, nós queremos aparecer, nós queremos a fama, nós queremos ser famosos e tal. Então, isso também, Salomão correu atrás disso, também nessa jornada, e ele disse que foi só, não trouxe essa alegria. O final, irmão, você pode ler tudo depois, ele diz assim, contudo, avaliei no versículo 11, que tudo que as minhas mãos haviam feito, o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não havia proveito algum. Tudo era vaidade, era tudo bolha de sabão, porque são coisas que a nossa alma caída, o nosso homem natural, ele corre atrás, e tem tantas pessoas se perdendo por causa disso. Então, a proposta de Jesus, o nosso pregador da noite, não são aquelas que o mundo aplaude. Ele podia ter começado, não era? Bem-aventurados ricos. Porque todos nós queremos ser ricos. E aí ele começa, bem-aventurado os pobres em espírito. Então, a proposta de Jesus, queridos, não são aquelas que o mundo aplaude. Por quê? Porque, irmão, a bem-aventurança, ela não está nas coisas externas. Os ricos, os que têm dinheiro, os que têm recursos, eles podem, poxa, comprar, né, tanta coisa, posso comprar aquilo, e posso ter dinheiro, mas são todas coisas externas. Mas Jesus, ele está falando aqui de uma realidade interna, você percebe? Vocês estão tudo calados. Vou fazer igual o Samuel, pastorar. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo? Amém? Por que, querido, que não essas bem-aventuranças, elas, Senhor, esse pregador aqui, ele não botou nas coisas. Por quê? Porque Deus, querido, colocou a eternidade no coração do homem. E tudo aquilo que é externo não pode preencher um coração onde foi colocado a eternidade. Não vai preencher esse vazio que está dentro de você. Você carrega uma eternidade dentro de você. Por isso que tudo aquilo que a gente movimenta tem que ter valor eterno, amém? A minha empresa, o meu trabalho, o meu concurso, tudo tem que ter valor eterno. O meu casamento, querido, tudo tem que ter valor eterno. Porque é isso que vai preencher esse vazio, amém?
Então, o que esse pregador está falando aqui para nós? Que se você se contentar apenas com as bênçãos que o Senhor te dá, você não vai ser feliz. Você não vai ser um bem-aventurado. Mas o que nós precisamos hoje, queridos, é desfrutar daquele que tudo enche. Amém? Então, nós cantamos aqui, né? Porque dele, por ele, são todas as coisas. É para ele, é por causa dele. Amém, queridos? E vamos voltar lá para Mateus, que ele diz assim, bem-aventurado. Bem-aventurado os pobres em espírito. Por quê, querido? Será que ele disse bem-aventurados serão? Bem-aventurados serão lá para o futuro, quando vocês forem morar no céu, quando vocês tiverem um corpo glorificado. Será? Não, é para agora. Bem-aventurados são. Bem-aventurado é para agora, é para vocês. Não é para o futuro, é para esse tempo, amém? Mas o que significa, irmãos? Alguma versão tem aí humildes. Tem alguma versão aí que está escrito os humildes? Pois é. Na verdade, não é humilde, tá? A tradução no grego é pitocos, pobres de espírito. Então, o que significa isso? Tem duas definições, querido, para a palavra pobre aqui na Bíblia, no grego. Duas palavras. Quem trouxe caderno, anota aí para depois você procurar. Uma significa pênis e a outra pitocos. Pênis, pitocos, pênis. E outro pitocos. Então, a primeira diz assim, bem-aventurado os pobres. Então, qual é que está escrito aí? É pênis ou é pitocos? Então, vamos ver a diferença. Pênis quer dizer o quê? É aquele pobre que não tem o luxo, mas possui o básico. Ele é pobre, mas ele tem uma casa para morar. Ele é pobre, mas tem roupa para vestir. Ele é pobre, mas tem comida para comer. Tá? Então, esse pobre aí, ele é o pênis. Pênis, tá? Então, ele é pobre, mas ele tem uma vida sem luxo, tá? Mas ele tem, entenderam, né? E esse pitocos é aquele pobre mendigo. É aquele pobre desprovido de tudo, que não tem nada. Ele tem necessidade de tudo. Esse é pitocos. Aí você me diz, qual é esse pobre que está escrito aqui na Bíblia? Nas bem-aventuranças que Jesus falou. Querido, esse pobre aqui é o pitocos. Então, como é que o que significa eu ser um pobre em espírito? Eu ser uma pessoa feliz, esse bem-aventurado, é quando eu me aproximo de Deus com as minhas mãos vazias, sem pleitear nenhum direito. Sem reivindicar que eu mereço algo. Mas eu chegar diante dele pobre, necessitado. Por que Jesus batia tanto de frente com o fariseu, querido? Por quê? Porque ele chegava dizendo, tem trombeta aí? Tem trombeta aí? Francivan, toca aí que eu estou chegando. Eu dizimo nessa casa. Toca aí, Não falta em nenhum culto. Haja chuva, haja sol, estou aqui. Sou uma mulher de oração, viu, irmãs? Tenho os direitos, me respeitem. O fariseu era mais ou menos isso. Eles reivindicavam todas as coisas para eles.
Aí o publicano, quando chegava diante de Jesus, Senhor, sou um miserável. Eu não vou nem olhar na tua cara que eu estou tão envergonhado, sou pobre, miserável, Senhor. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Vamos transformar esse bem-aventurado, são os humildes, os pobres em espírito. Ele diz assim: feliz é o homem que reconhece sua total carência e coloca sua plena confiança em Deus. Amém? Esse é feliz. Então, quando eu falo de uma atitude de um fariseu, uma atitude de um publicano, irmãos, quem alcançava o favor de Jesus? Quem alcançava o favor de Deus? Quem a Bíblia diz que descia, aliviado para sua casa? Publicano. Por quê? Porque ele chegava vazio. O fariseu já chegava cheio. Já chegava cheio de si, cheio do seu orgulho, cheio da sua teologia, cheio da sua ortodoxia, cheio. E Jesus, o Espírito Santo, não pode preencher quem está cheio. Por que hoje, irmão, naquele tempo de Atos 2, lá, 120, movimentaram toda uma gerações, até hoje estamos impactados pela vida dele, derramamento do Espírito Santo, e hoje todo mundo é batizado do Espírito Santo, sim ou não? Não tem batismo aí acontecendo direto nas igrejas, porque não tem impactado as pessoas. Então, queridos, hoje nós precisamos ter esse entendimento de que somente aquele que é reduzido a nada repousa na misericórdia de Deus e pode ser considerado pobre em espírito. Porque um pobre em espírito tem uma atitude de Isaías. Isaías, querido, quando ele viu o Senhor sentado no alto, sublime trono, o que foi que ele fez? Ele disse o quê? Ai de mim. Não é isso? Quando você está indo da presença do Senhor, quando você está ali, o que você vê? Como você é pecador, como você é terrível. Estou perdido. Paulo também disse: Senhor, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem mais? Pedro: Senhor, afasta de mim, porque eu sou homem pecador. Quem mais? Essa é a atitude, querido. Essa riqueza que Cristo está falando aqui, querida, ela só pode ser apropriada pelos pobres em espírito. E aí, quero falar para você, Esmirna, eu fico maravilhada, Apocalipse 2:9, quando o Senhor olha para essa igreja e Ele diz para ela: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Já pensou? O Senhor olhar para você e dizer: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E Laodiceia, ela dizia: eu sou rica, sou abastada, não falta nada aqui para mim. E ele diz assim: você diz, eu estou rica, eu sou rico, eu adquiri riqueza, mas você é pobre. Apocalipse 3:17. E ele ainda diz: eu te aconselho, compre de mim ouro apurado pelo fogo, para que você se torne rico. Queridos, tudo isso que esse mundo prega não pode ser comparado ao que o Senhor tem para nós. Que o nosso coração não se corrompa, não corra atrás daquilo que não nos preenche. Porque a Bíblia diz que muito atrás disso se desviaram da fé, entre eles Himileu e Fineto. Amém? Então, quanto mais pobre de espírito você for, mais rico você será aos olhos de Deus. E é um caminho contrário do que o mundo fala. Agora, por que ser pobre de espírito, Jesus? Porque só depois que você reconhece que você é pobre em espírito, é que você pode ser enchido pelo Espírito Santo de Deus. Então, como eu vou ser cheio do Espírito Santo se eu sou cheia de orgulho?
Eu não consigo, querido, não consigo. Eu preciso me esvaziar. Quando eu me esvazio, eu posso desejar ser plena de Deus. E também porque se você não for pobre de espírito, você não vai entrar no reino dos céus. Só há um tipo de gente que vai entrar nesse reino, querido, são os pobres em espírito. Não brinque com isso. Não brinque com isso. Porque eu posso estar aqui pulando, posso estar aqui profetizando, posso estar expulsando o demônio, posso estar curando enfermo, e o Senhor diz: afasta de mim, eu não te conheço. Você sabe o que significa conheço? Lá está escrito koinonia. A gente nunca teve relacionamento. A gente nunca desenvolveu intimidade. Mas eu não estava expulsando o demônio. Eu não estava lá lançando palavra profética. Afasta de mim. Então, querido, pobre em espírito é a base. Tem um cântico que diz assim: quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, não sei se alguns conhecem, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão a uma voz: conta-nos como você venceu e chegou aqui. Aí eu contarei, vou cantar lá a música, e cantarei, e vou dizer que Jesus que me salvou, e por este grande pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, irmão, graça. Preciosa e doce graça. Foi graça. Foi graça que me fez chegar aqui. É um cântico lindo. Então, irmãos, nós não podemos chegar, bater no peito e dizer: eu cheguei aqui porque eu mereço. Não. Senhor, sou um pobre em espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Agora o nosso balanço, amém? Eu sou um pobre em espírito, ou eu não sou um pobre em espírito? Como é que eu sei, irmão, se eu sou pobre em espírito ou não sei se eu não sou pobre em espírito? Quando todos os méritos, irmãos, que nos fazem chegar aqui, a gente sabe que é de Jesus, não são nossos. É graça, Senhor, eu não merecia estar aqui. Eu não merecia ter esse casamento que eu tenho, eu não merecia ter essa família que eu tenho, eu não merecia ter isso que eu tenho, mas eu estou aqui, Senhor, e por pura graça e misericórdia, porque em mim mesmo, Senhor, não habita bem algum. Tudo aquilo que eu tenho é teu, Senhor, tudo é por ti, tudo é para ti. Então a gente pega tudo aquilo que podia ser mérito nosso e sabe que é mérito de Jesus, 100% dele. E também, irmão, quando a gente tem um coração desprovido da vaidade. A gente tem falado de Jó. Jó era um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E passou por uma prova ali. E no final ele diz: eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino. Sabe, irmãos? Ele falou: eu me abomino. E eu me arrependo no pó e na cinza. Então, nessa noite, nós vamos ceiar com o Senhor. Um homem que se esvaziou da sua glória. Um homem, rei, criador, estava no céu, em luz inacessível, e se tornou homem de dores, irmão, para que nos pudesse resgatar da nossa vã e fútil vida. E hoje, ele se esvaziou de si mesmo. E o Jó era um perfeito fariseu. E ele foi quebrado. E hoje nós precisamos ser quebrados. Se tiver alguma gota de farisaísmo em nós precisamos ser quebrados. Sabe, irmãos? Agora, por que eu preciso me tornar pobre em espírito? Porque essa, irmão, é a nossa maior riqueza. Nós só vamos ser ricos se nós formos pobres em espírito. Nós só vamos ganhar se nós perdermos. O reino dos céus é isso, é invertido. Nós precisamos perder a nossa vida para ganhá-lo. Quando eu estou cheio de mim,
é porque eu sou pobre. Eu sou cega e sou miserável. E qual é a recompensa? O Senhor falou, dos tais é o reino dos céus. Os pobres em espírito, queridos, tais é o reino dos céus. Nós podemos hoje, irmão, ter essa bênção, que é nós termos a certeza da nossa salvação, da nossa convicção, que se hoje nós partimos para a glória, nós temos certeza dessa salvação, amém? Essa é uma verdade bendita e gloriosa das Escrituras. Agora, quem falou que bem-aventurado é feliz, irmão, anota aí. No grego, bem-aventurado significa Macários. Repita comigo, Macários. Quer dizer que ele é muito feliz. É muito feliz. Agora, querido, há uma diferença entre ser e estar. Eu estou mais feliz hoje, sim ou não? Porque a filhona está aqui, né? Estou muito feliz. Então, vamos lá, rapidinho para terminar. Macários significa muito feliz. E eu quero falar para você um exemplo entre ser e estar feliz, tá? Tem uma pessoa chamada Spafford. Ele era um advogado do século XIX. Eu quero contar rapidinho esse testemunho para você. Ele era um rico advogado, bem-sucedido, e esqueci agora qual lugar, acho que é França. E um pregador chamado Moody foi pregar lá, ele conheceu, e ele se converteu, se tornaram grandes amigos. Só que houve um incêndio lá, e ele perdeu parte da sua fortuna. Isso está na história, tá, queridos? Spafford. E aí, ele tinha 4 filhas e um filho. E depois desse incêndio, onde ele perdeu quase toda a sua riqueza, um filho dele morreu, acho que tinha 4 anos. E aí ele chama a família, vamos fazer uma viagem para a gente poder, né, distrair um pouco. E aí aconteceu um imprevisto do trabalho, e aí ele mandou a família dele, a esposa com as filhas, ir nesse navio. Só que sofreram uma grande tempestade, e nessa viagem as 4 filhas dele morreram. E aí a esposa manda um telegrama para ele dizendo: eu estou salva, porém só. E aí ele recebe aquela mensagem da esposa, ele chama um navio, bota a esposa dele dentro desse navio e ele pede para o comandante parar exatamente no lugar onde o navio naufragou, onde as filhas dele morreram, as 4 filhas. E naquele momento, onde Deus inspira canção de louvor nas noites mais escuras da nossa vida, ele recebeu uma canção do céu e ele escreveu. Irmãos, e ele diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for que me fazes saber, que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Esse é o hino 398 do cantor cristão. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. É isso, querido. Agora eu quero te perguntar, um pai que acabou de perder 4 filhas mortas num naufrágio, ele é feliz? Ele está feliz? Não. Ele não está feliz. Porque ele está de luto, ele perdeu 4 filhas, mas ele é feliz com Jesus. Ele recebeu esse louvor, irmãos, que estão cantando em várias igrejas.
Então, é uma coisa, eu posso não estar feliz agora por uma situação, por uma enfermidade, mas eu sou feliz com Jesus. Amém? Isso é, irmão, Macários, bem-aventurado, muito feliz. Então, nós somos felizes porque nós temos Jesus. A nossa felicidade, ela não é circunstancial, passageira. A nossa felicidade é permanente, é Jesus. Macários não depende de circunstância. Amém? Macário não depende de circunstância. Ela é permanente. Não importa o problema, se você é pobre em espírito, você é feliz. Irmãos, o reino dos céus, eles excedem a todos os reinos desse mundo. Todo mundo quer ir em Dubai, todo mundo quer conhecer reinos. Irmãos, o reino dos céus excede. E hoje nós estamos no reino da graça. Desfrutamos tanto desse reino, mas um dia nós entraremos no reino da sua glória. Amém? Agora eu quero perguntar para você. Você tem feito o Cristo da sua maior alegria? Ele tem sido a sua maior alegria? Salmo 73 disse assim: eu olhei para a riqueza dos ímpios. Gastam um tanto dinheiro com tanta coisa, eles não têm sofrimento, do que eles querem, eles conseguem. E eu disse, inutilmente eu conservei as minhas mãos limpas. Inutilmente eu estou servindo Deus, inutilmente. Porque comigo é só aflição, é só dor, é só... Falei esse salmo essa semana para uma irmã. Irmãos, aí ele disse, até que eu entrei nos átrios do Senhor, e eu atentei para o fim deles. Senhor, certamente Tu colocas em lugares escorregadios. Senhor, e eu quero dizer que outro bem eu não tenho além de Ti. Senhor, quem tenho eu nos céus, e não há outro em quem eu tenha tanto prazer na terra. E eu quero dizer para você, querido, que não foram os fariseus, não foram os zelotes que entraram primeiro no reino, mas foram os publicanos. A Bíblia diz, né, que os publicanos e as prostitutas entraram na frente. Por quê? Vazios. Se esvaziaram. Senhor, ser propício de mim, pecador. Eu não tenho nada, por isso que eu falo, irmão, nós precisamos ser desconstruídos. Porque muitas vezes a nossa forma de adorar, a gente já critica um que adora diferente. A nossa forma de pregar, a gente já critica outro que prega diferente. Irmãos, nós precisamos eliminar qualquer gota de farisaísmo que tem dentro de nós. Amém? Só queria concluir, irmãos. Hoje o Senhor me lembrou que eu ainda namorava com Samuel e Samuel me chamava de Madame Guion. Ele me chamava Madame Guion. Vocês conhecem Madame Guion? Já ouviram falar de Madame Guion? Madame Guion, ela nasceu no século 17 e 18. Leiam a biografia de Madame Guion. E ela foi uma das mulheres mais plenas do espírito, da vida interior. Era papado, era muita gente perturbando a vida dela. Ela morreu numa masmorra e ela era riquíssima. Ela perdeu todos os bens dela. Ela foi acusada de tanta coisa que ela não fez. Qual foi o pecado dela? Amar a Deus. Esse foi o maior pecado dela naquela época. E ela desenvolvia, ela mesmo presa, ela escrevia, ela mesmo acamada, ela mesmo ali na cama, que ela não podia nem levantar, ela desenvolveu intimidade no seu espírito com o Espírito Santo. Ela foi uma das mulheres mais plenas nisso, e ela escreveu muito. E algumas pessoas, irmão, foram profundamente tocadas pelas escritas dela. Até uma pessoa sentava ao lado dos pés dela, um clérigo muito conhecido chamado Fenelon, que ele influenciou Tozer depois. E ela foi uma mulher profundamente, ela entrou nas profundezas de Cristo na vida interior. E uma das pessoas que ela tocou, que foi tocada através da vida dela, irmãos, olha aí, John Wesley, Conde Zinzendorf, Charles Spurgeon, Jesse Penlius, André Murray, A.W. Tozer e Watchman Nee. Por uma mulher
que entendeu o que é ser pobre em espírito. É considerar todas as outras coisas como refúgio, irmãos. E eu estou falando para vocês de uma mulher que queria ser doutora em ciências contábeis. Eu queria ser PhD em ciências contábeis. Quando encontrei Jesus, os meus sonhos foram nada diante dele. Eu queria estar onde os mestres de ciências contábeis estão. E quando eu encontrei Jesus, eu disse, Senhor, a gente canta esses hinos, eu abro mão dos meus sonhos e da minha vontade. Nada contra quem está lá, irmãos. Está entendendo? Pelo amor de Deus, entendam. Nada contra do que estão lá. Mas o que eu quero para mim? O que eu quero para mim, irmãos? Eu quero que as irmãs olhem para mim e vejam Jesus em mim. E eu consiga caminhar nesse entendimento, levando o maior número para Jesus. É isso que eu quero. Não quero placa, não quero títulos. Eu só quero abraçar alguém e essa vida, comunicar Jesus para ela. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ser lembrada por isso. Eu quero ser lembrada pelo que eu consigo tocar nas pessoas com Jesus. É isso que eu quero. É isso que essa casa quer, irmãos. Sabe? Vamos nos colocar de pé. E a gente, irmão, para ser pobre em espírito, a gente precisa se esvaziar, porque o Espírito Santo está derramando o último avivamento. E assim como naquele tempo em Pentecostes, quando ele chamou aqueles homens e disse, fiquem aqui, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. Irmãos, aqueles 52 dias que eles passaram ali naquele lugar, foram se esvaziando, foram se humilhando, foram se arrependendo. Oh Deus, sabe aquela irmã, eu falei mal dela, sabe aquele irmão, eu falei mal, sabe aquele pastor, sabe aquele irmão, olha, sabe aquele meu filho, eu me arrependo, porque ainda estou murmurando muito, eu ainda estou blasfemando muito, eu ainda sou muito, oh Senhor, eu sou muito ainda, sou aquela mulher de provérbios ainda, sou muito rixosa na minha casa, diante com os irmãos eu sou uma bênção, eu sou uma florzinha, sou meiguinha, mas em casa sou rixosa, briguenta, sabe? Era se arrependendo, mas eu quero o teu Espírito, Senhor, eu quero, não me deixa de fora, eu quero. Então, irmãos, essa noite é a noite do balanço, amém? Olhe para dentro de você e diga, Senhor, eu não quero ficar de fora. Eu não quero chegar com o peito estufado como um fariseu. Tenho direito, Senhor, tenho direito. Não, irmão, se esvazie. Diga, eu, Senhor, ai de mim, que eu sou pecador, eu preciso da Tua graça. Senhor, o que eu mais quero hoje é ser cheio do Teu Espírito, Senhor. Mas eu preciso me esvaziar, eu preciso me humilhar, Senhor. Senhor, porque é tanta poeira sobre mim, é tanta cinza sobre mim. Antes eu era uma pessoa que queimava no teu altar, eu era uma pessoa que frutificava em obras, era uma pessoa que me importava. Mas hoje eu estou aqui, eu preciso ser tocada pelo Teu Espírito. Então, querido, você tem essa oportunidade de pedir o Espírito Santo. Fale com Ele agora é você e Ele. Aleluia, Jesus. Eu não sei como é que está seu coração, mas se você hoje não se sente parte desse reino, ou sente que alguma coisa atrapalhou essa tua caminhada, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Não é diante de mim, não é diante do pastor, é diante do Espírito Santo. Dizer, Senhor, eu reconheço que eu preciso renovar a minha aliança contigo, eu preciso, oh Deus. Aleluia. A ceia diz assim, irmãos, examine-se, pois, o homem. Nós temos uma oportunidade hoje de nos examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não sou eu que vou te examinar. Quero dizer para você que antes de falar essa palavra para a igreja, o Espírito Santo falou para mim. E eu quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar das minhas vaidades. Sim, Jesus.
Aleluia. Querido, se você foi tocado por essa palavra nessa noite no seu coração, querida e querida irmã, se você quiser vir orar conosco aqui agora nesse momento, esse é o momento de você vir aqui, irmãos, antes dessa Santa Ceia. A gente vai fazer uma ministração de Santa Ceia daqui a pouco, de você vir orar conosco aqui, irmão, diante do altar do Senhor. Às vezes a gente diz, não, eu tenho que ir lá no altar porque eu tô em pecado. Não é essa a questão. Eu estou falando de intimidade, eu estou falando de quebrantamento, eu estou falando de humilhação, eu estou falando de nós nos esvaziarmos da presença do Senhor, na presença do Senhor. Sim, Espírito Santo. Sim, Senhor. Sinto a graça, o que seria de mim, vem, Senhor. Cante, Jesus. Ei, Espírito Santo. Tendo o meu próprio agir. Eu não entendo meu próprio agir muitas vezes. Sinto a graça que seria de mim. Sim, sim. Acabo cometendo o meu ser em uma guerra infindável. Sim, Jesus. Vem, Espírito Santo. Nós nos humilhamos nessa noite na sua presença, Senhor. Sim, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Muitas crianças aqui, Senhor, homens, mulheres, nós estamos aqui, Senhor, antes dos nossos joelhos estarem dobrados, o nosso coração está dobrado diante de Ti, Senhor. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Sim. Então enche-me de mim. Enche-me de Ti, Senhor. Até que não haja mais espaço. Quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. Quando você está na presença dEle. Aleluia, Jesus. Sim, Pai. Nessa noite está havendo reconciliação aqui, irmão. Aleluia. Você pode dizer aleluia. Está havendo reconciliação aqui, irmão. Os humildes de espírito, Senhor. O Senhor se agrada daqueles que se dobram diante dele. Sim, Senhor, nós nos dobramos na sua presença nessa noite, para que o Senhor possa nos encher. Olha assim, olha as crianças, olha cada um de nós, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Que haja dentro de nós, Senhor, um novo espírito, Senhor. Haja, Senhor, humildade dentro de nós. Sim, Senhor, sim, Senhor. Amém. Pode trazer o Raimundo aqui. Traz o Raimundinho. Cadê o Raimundinho? Traz o Raimundinho aqui. Aleluia, Jesus. Tá se reconciliando Amém, com Senhor. Jesus. Amém. Sim, Jesus. Amém. Quero ser a tua casa. Amém, Jesus. Senhor, nós oramos pelo Raimundo, Pai. Obrigada, Jesus. Nós entregamos o Raimundo nas Tuas mãos. Deus, obrigada, Senhor. Espírito Santo tem tocado na vida dele. Sim, Jesus. Assim como o Pai se reconciliou, Senhor, e foi batizado naquele batismo ali, lá naquele retiro. Ei, aleluia.
Nessa noite também o coração dele está sendo dobrado diante de Ti. Nós recebemos ele aqui, Senhor, Amém, Pai. como nosso irmão amado e querido. Senhor, ele não tem uma voz audível, Senhor, compreensível, Senhor, mas a voz do coração dele, nessa noite clama por Ti, Senhor. A voz do coração dele clama, Senhor, por Ti. E não há nenhum ouvido que seja tampado, Senhor, ou uma voz que não seja audível diante de Ti, diante do clamor do Senhor. Sim. Oh, Espírito Santo. Amém, Jesus. Muda o caminho dele, Senhor. Muda a história dele, Senhor. Sim. Através da Tua presença, Muda, Senhor. Deus, muda, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, traz quebrantamento nessa noite na nossa vida, Pai. Sim, meu Deus. Sim, Nós nos ajoelhamos diante de Ti, Senhor, diante do Teu altar. Ah, Diante da Tua beleza. sim. Ei, Senhor. Tu és aquele que ganha o nosso coração, em nome de Jesus. Nessa noite, diante dessa santa ceia, Senhor, nós viemos nos humilhar, sim, Senhor. Viemos nos humilhar na Sua presença, Pai. Por isso, enche-nos, Senhor. Aleluia. Enche-nos, Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Enche-nos, Senhor. Sim. Enche-nos, Senhor. Aleluia. Abachuri na Glória a bacana. Deus. Eu quero chamar as crianças aqui. Só as na crianças frente. aqui, irmãos, agora. Vem as crianças aqui. Amém. Só as crianças aqui. Cadê a Nandinha? Só as crianças aqui, aleluia. Chega todas as crianças aqui, amém. Nandinha, aleluia. Oh, Espírito Santo. Pode me ajudar, Rose, me ajudar. Você também, Ih, os rapaz, adolescentes. os adolescentes. Crianças chorando aqui nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Porque delas é o reino dos céus. Amém. Oh. Ei, sim, Jesus. Ei, Espírito Santo. Tu vai cantar diz. Depois, tá? Junto com a música. Do começo eu Vou não cantar sei. com vocês. Aleluia! Vamos aplaudir Jesus! Macários, amém? Muito feliz, glória a Deus. Agora nós vamos adorar Jesus com as crianças. É a voz das crianças que sai o perfeito louvor. E nós vamos cantar Diz, amém? E você recebe aí, porque é muita unção aqui, é fogo. Cadê a Gabi? Bora lá, vocês. Sei que eu não sou capaz.
Glória a Jesus. Vamos aplaudir mais forte. Obrigada, queridos. Deus abençoe. Vocês são maravilhosos. Amém. Pode sentar, queridos. Aleluia pelas crianças. Aleluia. Glória a Deus. Você quer ver pobre de espírito? É isso, irmão. Ser criança. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Amém. Nós vamos. Pode sentar, queridos. Fique à vontade. Nós vamos celebrar a Santa Ceia. Só, eu quero ler apenas um texto. Na hora que a gente for. Quero chamar o Marco Aurélio e a Cleia. Amém? Ficar com os elementos aqui. Nós estamos todos muito felizes. Aleluia. Amém? Agora eu quero pedir para as irmãs que ensaiaram lá para aquele lugarzinho ali. O coral, o abapai. Aqui, irmã. Jesus. Irmãos, eu quero só ler um versículo que está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, que diz o seguinte. Hoje o negócio está tudo diferente aqui, né? Glória a Deus. Jesus é lindo. Atos 2:42 diz assim, irmão. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais que faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos. Diga juntos. Diga assim, meu irmão, eu estou junto de você. Amém. Estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. Todos os dias, e perseverando unânimes todos os dias, no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Outra versão diz, com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de ser salvos. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, todos os dias, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A Bíblia diz, eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Amém? Irmãos, os fundamentos da igreja é a igreja primitiva, amém? Mas nós somos uma igreja apocalíptica. Nós estamos apontando para o final dos tempos. Mas nós não podemos perder a simplicidade de Cristo, a simplicidade do conhecimento de Cristo. Irmãos, o que é singeleza de coração? O que é singeleza? É sinceridade de coração. E nosso meio, irmão, diante dessa mesa aqui, desses símbolos que nós vamos falar e consagrar, possa ter no seu coração uma sinceridade. Nós não passamos no holofote aqui para julgar a vida de ninguém, irmão. Nós passamos a presença do Espírito Santo que convence-nos do pecado, da condenação e do juízo, e para nos dar uma vida de intimidade com Ele. Mas o que levava essa igreja a estar todos os dias em comunhão e relacionamento é porque eles partiam o pão de casa em casa, eles se importavam uns com os outros. E essa ceia, irmão, é uma ceia pelo amor. O que fazia com que as pessoas se convertessem e diariamente o Senhor ia acrescentando todos os dias que eles se salvam. Irmãos, era a atratividade da comunhão, da presença do Senhor. Eu sempre falo aqui, irmãos, nós não temos que impressionar ninguém, nós não viemos para impressionar ninguém, nós não precisamos impressionar ninguém, mas nós só precisamos ser humildes, como disse a pastora aqui na mensagem, ser humildes de coração, ser esvaziados de coração.
Então, irmãos, nessa Santa Ceia, você possa estar vazio de você mesmo e pleno de Deus. Amém? E que as máscaras, as nossas máscaras, possam cair diante de Deus. Que sinceridade significa estar sincera, sem máscaras. É assim a nossa vida, nós somos o que somos, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, nós somos o que somos diante da presença dele. Amém? Mas nós temos uma mesa de comunhão. Havia refeições que nós vamos fazer aqui, mas havia também o partir do pão, e as orações e a comunhão. Que Deus possa usar nessa noite um ambiente de muita comunhão. Essa é a última ceia do ano, irmãos. É uma ceia que nós temos muita comunhão, que nós temos muito relacionamento, que nós amamos uns aos outros verdadeiramente. Por isso, uma das marcas da igreja primitiva era o amor. Toda vez que nós perdemos o amor, nós perdemos a identidade, nós perdemos a criatividade do Espírito Santo. Mas quando Deus derrama o seu amor, diz o apóstolo Paulo, há um derramamento do amor de Deus. Ele fala sobre a graça do Senhor Jesus, fala sobre a questão do Deus Pai, mas ele fala da comunhão do Espírito Santo. A palavra é a comunhão do Espírito Santo. Quem nos une, irmão, não são as nossas ideias. Quem nos une é o Espírito Santo. Ele é quem nos une. Somos pessoas diferentes, temos jeitos diferentes, maneiras diferentes, mas nós temos algo em comum. Nós temos a nossa fé, nós temos o único Deus, o único Senhor. Amém? Então nós vamos consagrar esses símbolos aqui ao Senhor nessa noite. E assim que a gente consagrar esses símbolos, as irmãs vão cantar um cântico aqui em celebração ao Senhor, que fala sobre a mesa, enquanto nós vamos constituir, depois constituir, as irmãs vão celebrar com o cântico que nós vamos cantar. Amém? Pai, nós apresentamos, Senhor, esses elementos diante de ti, Jesus. Se diz a Bíblia que na noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão e deu graças ao Pai, e o partiu e disse: Este é o meu corpo partido por vós, por amor de muitos. Sim, Senhor, o Senhor se deu por nós. O Senhor partiu o seu corpo na cruz por nos amar. E quando nós ainda éramos os seus inimigos, o Senhor nos amou e transformou o nosso ódio em grande amor, Jesus. Mas também, Senhor, o Senhor não só partiu o seu corpo naquela cruz, o Senhor derramou o seu sangue. Senhor, esses elementos aqui representam o corpo de Cristo que foi partido por nós, mas também representam um sangue derramado, um sangue que nos perdoa do pecado. Não há mancha, não há iniquidade, não há nada que possa resistir, Senhor, o poder do teu sangue na nossa vida. Senhor, e nessa noite o Senhor aqui limpa as nossas consciências de toda obra morta e nos faz mais branco que a neve, Senhor. Nessa noite nós estamos aqui nos humilhando na sua presença e celebrando até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Nós nos lembraremos, Senhor, até o grande dia do encontro, Senhor, em que nós cearemos contigo, Senhor, naquela grande mesa, naquele grande banquete, em nome de Jesus. Nós consagramos esses elementos, em nome de Jesus. Irmão, você está livre do Senhor para comer o pão e beber o cálice, amém? Os irmãos vão passar, enquanto isso as irmãs vão cantar o cântico. Aleluia, glória a Deus.
Vamos agora organizar as irmãs aqui, a nossa janta, tá bom? Enquanto os irmãos ficam celebrando, podem... vai ter um jantar agora. Amém. Eu queria só orar para vocês aqui. Em nome de Jesus, queridos. E nessa semana, a presença de Deus esteja na sua vida, na sua casa, na sua família, guiando vocês, dando direcionamento, dando paz. Irmão, deixa Deus te amar, deixa Deus te guiar, deixa Deus te conduzir, deixa Ele ser o Senhor.